Olá, colega. Aqui quem está falando é a Midiane. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que neste momento existe alguém parado pensando em você? Você já teve vontade em algum momento da sua vida de fazer terapia, mas às vezes por não saber como que é o procedimento ou também por não ter poder aquisitivo, você não conseguiu fazer? Então, assista esse vídeo até o final, pois eu vou trazer para você hoje uma ideia especial de como poder melhorar um pouco mais a sua vida. Eu não sei se você acredita em Deus. Ao meu ver, é impossível não acreditar nele, porque Deus é como se fosse o vento que a gente não enxerga, mas a gente sente ao sentir a brisa tocar na gente. Às vezes até ouvimos o soprar dele nas folhas, nas árvores. É como o calor do sol. Embora a gente não consegue olhar diretamente para o sol devido ao seu brilho, nós conseguimos sentir o seu calor imenso, né? Deus para mim é assim, gente. Embora a gente não consiga ver, a gente sente ele dentro do nosso coração. Ele nunca vira as costas para nós. Às vezes a gente fala assim: "Ah, Deus não tá vendo os meus problemas, Deus não me ama". Mas não. Muitas vezes, como eu mesmo estava conversando com a minha irmã ontem, né? Às vezes fala assim a pessoa: "Ah, eu tô pagando os meus pecados". Mas às vezes não, gente. Às vezes Deus está permitindo provações nas nossas vidas que é pra gente lá na frente entender, porque a vida é como se fosse um quebra-cabeça, né? E muitas vezes a gente não acha aquela devida peça que a gente gostaria de encaixar no momento. Mas chega um dado momento que as peças vão se encaixando de tal maneira que a gente vem entender: ah, então por isso que eu passei aquela situação. Porém, hoje eu não vim para conversar muito sobre isso. Isso daria outro vídeo, né? Hoje eu vim falar aqui sobre a oração, o poder da oração. E para isso eu vou precisar de uma colinha que eu tenho aqui, porque as palavras são um pouco difíceis ainda para sair assim livre da boca da gente, né? Segundo a neurociência, a oração ela atua numa região do nosso cérebro chamado sistema límbico, fazendo liberar substâncias que trazem para nós um sentimento de pertencimento. Melhora nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. A doutora Rosana Alves fala que estar em oração é como abrir o nosso coração para o nosso melhor amigo. E quando fazemos isso de um sincero coração, não falamos palavras decoradas. Por acaso, quando você está conversando com seu amigo, você decora antes algo para depois falar para ele? Não, né? As palavras saem naturalmente da sua boca. E assim deve ser a nossa relação com Deus na oração. Quando a gente ajoelha para orar diante de Deus, porque está escrito na Bíblia que todo joelho há de se dobrar diante dele. Nós temos que deixar sair naturalmente, abrir nosso coração, falar dos nossos sentimentos com alguém que não tá ali para julgar a gente. Então a gente pode falar abertamente sobre aquilo que nós estamos sentindo, sobre aquilo que nós queremos. E de alguma forma a resposta virá até a gente. Seja ao ler um livro, a resposta vai vir mediante aquilo que você precisava ouvir. Seja ao conversar com alguém, Deus tomará aquela pessoa e vai falar com a sua necessidade. Às vezes até assistindo algum filme, assistindo algum programa, alguma coisa assim, vai vir uma resposta assim no seu subconsciente, até mesmo num pensamento ou num sonho vai vir a resposta. Só que às vezes a gente quer que a resposta seja automática e nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa continuar batendo na porta, continuar conversando com Deus e uma hora a resposta vai vir até nós. A gente precisa parar com esse negócio de imediatismo, de querer tudo para a hora, porque nem sempre a gente está preparado para receber a resposta naquela hora. Porque muitas vezes a gente vai buscar a resposta, por exemplo, para um casamento. E aí a gente fala: ai, espero que Deus fale sim. E se Deus fala não, você não vai aceitar, você vai casar do mesmo jeito, porque você quer. Entendeu? Então a gente precisa estar atento às respostas.
A oração, ela pode muito em seus efeitos. E só que quando a gente vai orar, a gente precisa lembrar que está falando com Deus. Nós precisamos ser humildes, a gente não manda em Deus de jeito nenhum. A gente, apesar de ter o livre-arbítrio para escolher por onde a gente quer andar, por onde a gente quer ir, se a gente quer acreditar nele ou não, ele é o dono de todas as coisas, então a gente tem que ter humildade para falar com ele. Podemos abrir o nosso coração sem ser julgado, como eu já falei, e só que não devemos esquecer que no final da nossa oração, a gente precisa pedir em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e morreu por nós na cruz. Quando ele morreu, que ele deu o último suspiro, está escrito lá na Bíblia que o véu do templo foi rasgado, porque antigamente somente os sacerdotes podiam entrar lá para conversar com Deus. E o anjo lhe respondia. Quando o Senhor Jesus morreu, esse véu foi rasgado. E aí a gente tem o livre acesso de conversar com Deus. Tem essa prática tão maravilhosa de poder falar com Deus em oração. No entanto, a gente precisa falar em nome do Senhor Jesus no final da nossa oração. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o nosso intercessor. Ele fala com Deus pela gente, ele fala: Senhor, olha para aquela pessoa, Senhor, ela é fraca, ela é errante, mas eu sei como que é estar lá no mundo, estar na carne, a gente tem fraqueza, então ajuda ele, Senhor, perdoa ele, vai ao encontro dele. A oração, ela tem um poder tão maravilhoso, gente. Eu lembro que quando eu ainda era criança, uma vez tinha um cachorro da minha tia que a gente amava demais aquele cachorro. E ele estava muito doente, ele já fedia até carniça. E eu, como criança, falei, orei, pedi: Senhor, tem misericórdia do Bob, meu Deus. Vai, Senhor, liberta ele, e eu vou dar glória a Deus. Ajuda que esse cachorro seja curado. E aí não passou muito tempo, e pela graça e misericórdia de Deus, esse cachorro foi curado. Tava já na beira, né? Porque já tava fedendo carniça, mas ele foi curado. Eu lembro também que quando a gente chegou de Pernambuco para São Paulo, as minhas primas estudavam num conservatório de música. Mas meus pais não tinham condição no momento de me colocar. E eu nunca gostei de ficar pedindo algo que eu sabia que não estava na condição deles, né? Eu tinha 8 anos, mas eu já tinha um certo amadurecimento. Eu não gostava de expor ninguém ao ridículo, muito menos os meus pais, né? Só que, graças a Deus, eu fui criada nessa fé de pedir a Deus as coisas, sabe? E aí eu orei, pedi muito para Deus preparar para mim estudar a música. E o Senhor tomou os caminhos e eu consegui estudar de graça, gente, de verdade, de graça, no melhor conservatório musical de São Paulo, chegando até a participar de uma audição num anfiteatro bem grande, tocando para um público imenso. Foi muito maravilhoso. Também, gente, eu já pedi para Deus por várias vezes para Deus abrir uma porta de emprego na minha vida quando eu estava desempregada, e o Senhor preparou uma porta maravilhosa de emprego. Então é isso, gente. Eu finalizo aqui esse vídeo na esperança de ter trago para vocês um olhar diferente, um olhar de esperança para vocês também, que dias melhores virão e que basta a gente crer e pedir que seremos atendidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no joinha, compartilhem com os seus amigos que precisam ver uma luz no fim do túnel, se inscrevam no canal se ainda não for inscritos, e até a próxima, pessoal. Beijos, tchau!